Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Meus irmãos, nós temos... Pode baixar um pouquinho, Bruno, por bondade. Vamos aquietar, deixa os adultos se assentarem. Hoje nós temos um grande motivo de oração, que eu quero pedir aos irmãos que incluam diariamente nas suas orações. Nós precisamos muito começar a nossa obra. Acho que a cada domingo a gente nota isso, né? Nosso desafio de espaço, graças a Deus, isso é um problema santo, né? Isso é uma bênção. Seria ruim a gente chegar aqui, esse templo vazio, sem criança correndo, sem a alegria das crianças, né? Isso é tão precioso. Mas nós também precisamos orar, irmãos, porque tem sido um desafio. Nossa comissão de construção está trabalhando tanto nisso. Irmão Vilmar, irmão Christian, neste momento o irmão Juarez, estão nessa fase de orçamentos. E quem ultimamente aqui mexeu com obra, sabe como tem sido desafiador profissionais. E essa obra nossa, ela é um pouquinho mais além do que uma obra comum, essa primeira etapa, parte de fundação. Então eu queria pedir a você que, nas suas orações, pode baixar um pouquinho, Bruno? Nas suas orações, você pudesse lembrar disso durante a semana. Deus tem sido tão bondoso conosco, Deus tem nos dado a oportunidade da gente já estar com toda a documentação em mãos. Nós conseguimos finalizar todos os projetos. Agora chegou aquela hora da gente realmente, nos próximos dias, só termos a nossa última assembleia, a gente avançar, iniciar a obra. Mas estamos nessa jornada agora, de ter a pessoa que Deus tem para começar essa jornada. Então imagine que lá só a primeira etapa, nós vamos ter o dobro do espaço que nós temos aqui hoje. Então a gente precisa orar por isso, para que, se Deus permitir, nos próximos meses, a gente consiga, com a graça de Deus. Quando você passar ali, então, se puder, entra na rua de baixo, vai lá no terreno, vai lá no meio do terreno e ora. Tá bom? Quero te fazer esse pedido. Quando você passar em frente do terreno da igreja ali, e se você que ainda não sabe onde é, logo depois do Mercado Superbom, aqui na avenida principal, tem a Igreja Católica, e vai ter aquele terreno cortado. Então você vai passar lá, para lá com o seu carro, com a sua família, e ora, fala assim: Senhor, nos permita a gente avançar nessa obra e vir para cá, porque nós estamos precisando de espaço, Jesus. Nós já duplicamos culto, duplicamos a nossa estrutura, e agora, tudo que a gente podia fazer aqui, nós já fizemos. Então, o passo que a gente precisa dar agora, realmente, é o passo da mudança, lá para o novo espaço. Então, eu quero pedir a você, coloque isso na sua oração, coloque isso diante do Senhor, para que o Senhor possa nos permitir a gente iniciar essa jornada. Certo, irmã Júlia? Com a graça de Deus. Lá nós vamos fazer um motoculto, irmã Júlia. Em nome de Jesus, que a irmã é motociclista também, vamos fazer um motoculto animado lá. Abriu a sua Bíblia? Evangelho de João, capítulo 3. Hoje nós estamos iniciando uma nova série. Nós terminamos essa série de família e agora nós estamos iniciando esta série acerca da nossa missão, ou da missão de Deus. Vivendo a missão de Deus, nós fomos alcançados para alcançar. Nós estamos iniciando o 6º mês do ano. Nós chegamos agora no 6º mês e a pergunta é: e aí, como estão os seus planos? Como está aquela listinha que você fez lá em janeiro? Lembra daquela listinha que você fez lá em janeiro? E da listinha que você fez em janeiro, eu tenho certeza que 2 coisas você colocou entre as muitas delas. Uma das coisas que você colocou foi isso aqui, ó. Lembra que você pegou essa folhinha aqui para você ir lendo e marcando? Como é que está a sua jornada? Como é que está a sua jornada de leitura das Escrituras? Como é que está o seu compromisso com isso? Porque eu quero te lembrar, não é para te assustar não, mas hoje é 1º de
Olha, com mais 3 domingos nós podemos dizer que a gente já passou a metade do ano. Então eu quero te perguntar, como é que está o seu compromisso também com o seu cartão-alvo de oração, aqueles nomes que você tem orado, né? Senhor, você já colocou os seus nomes lá no alvo grande, lá no fundo, o nome daquelas pessoas que você gostaria que conhecesse a Jesus? Então eu queria pedir a você que, se você ainda não colocou, pegue o seu cartão essa semana, vá lá atrás naquela lona bonita lá e coloque o nome daquelas pessoas que você ama e que você gostaria que elas tivessem um encontro com Jesus. Que você está comprometido de orar por elas, pedindo que Deus as abençoe. Isso é nossa jornada, essa nossa jornada como discípulo de Jesus. Nas próximas semanas a gente vai falar um pouco sobre isso. Qual é o nosso papel? Qual é o meu e qual é o seu papel como um discípulo de Jesus? Esse ano, Rogério, nós estamos meditando durante todo o ano sobre o ano da santidade. Ser santo, irmãos, é ser separado. Nós aprendemos isso, João, e entendemos que quanto mais separados nós somos, mais parecidos com Jesus nós nos tornamos. O nosso desafio como discípulo de Jesus é ser parecido com Ele. É ser parecido com Ele na nossa forma de falar, é ser parecido com Ele na nossa forma de agir, é ser parecido com Ele no dia a dia, lá no trabalho, aonde Ele nos colocou. E é por isso que, durante as próximas semanas, nós vamos mais uma vez voltar e perguntar: Senhor, qual é a minha razão de existência? Por que o Senhor me criou? Por que você está aqui? Se eu fizesse essa pergunta para você hoje, facilmente você responderia: qual é a sua missão de vida? Você foi criado para quê? Para que Deus te criou? É por isso que hoje a gente começa uma jornada entendendo a missão de Deus, porque aí nós vamos entender nos próximos domingos a nossa missão e para que nós existimos. Abriu a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3? Evangelho de João, capítulo 3, nós vamos ler o verso 16 apenas. E verso esse que a gente nem precisa expor aqui, porque a maioria de nós sabemos esse texto de cor, principalmente na versão corrigida, que é a mais conhecida que nós temos, e é nela que nós vamos recitar em uma só voz. Porque às vezes, irmã André, quando a gente muda de versão, aí muda a palavra, aí se botar nova versão transformadora, é esse mesmo? É esse mesmo, só que a ordem é um pouquinho diferente. Mas esse texto nós conhecemos unanimemente assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Viu como você sabe de cor? Sabe por quê? Esse é o texto mais impresso, mais lido, mais traduzido, tudo que você pensar, o texto mais conhecido das Escrituras é João 3,16. Logo quando você ouve um povo em missões, quando você trabalha com um povo não alcançado, que hoje são mais de 3.000 povos ainda que não são alcançados, e muitos desses não têm sequer um versículo da Bíblia, logo quando você consegue identificar aquela língua, que você consegue trabalhar aquela gramática, formar as palavras, normalmente os tradutores vão traduzir um primeiro versículo. Sabe qual é? A maioria das vezes, João 3,16. Por quê? Porque ele é o resumo de toda a história das Escrituras. É aquele texto que nós poderíamos resumir toda a Bíblia. E aí eu queria que você me ajudasse mais uma vez, nós pudéssemos mais uma vez, bem forte, expressarmos João 3,16. Vamos lá? Porque Deus, tal maneira, para quem Jesus disse estas palavras? Você se recorda? O capítulo 3 de João é a descrição, principalmente dos versículos iniciais, da conversa de Jesus e Nicodemos.
Esse diálogo entre Jesus e Nicodemos foi registrado por João. E aí você pergunta: pastor, eu não sabia quem era. Agora o senhor disse que é Nicodemos. Mas quem é Nicodemos? Nicodemos, ele era um fariseu, um mestre da lei, um homem que conhecia de maneira preciosa a lei de Deus. Ele era membro do Sinédrio, ou seja, o conselho religioso mais importante dos judeus. Dentre a religião judaica tinha um conselho, e esse conselho era composto por diversos homens que conheciam, eram zelosos pela lei de Deus. E quem estava lá? Nicodemos. Agora, ele era um homem influente, ele era alguém conhecido, ele era religioso, alguém que era moralmente correto, era um conhecedor profundo das Escrituras. E então o texto diz que ele começa a ver o que estava acontecendo a partir da pessoa de Jesus. É interessante que Jesus começa a se apresentar, Jesus começa a se manifestar às pessoas, anunciando o Evangelho, as boas novas de salvação, o reino de Deus, e o Senhor começou a proclamar. E interessante, irmão Marquinhos, não apenas com palavras vazias, mas era um reino demonstrado com poder. Enquanto a religião judaica, aquela estrutura pesada, religiosa, aquela estrutura muitas vezes onde há pouca mudança, pouco movimento, tantas regras, tantas leis, agora aparece um homem da Galileia, de maneira tão simples, comendo com pecadores, andando com homens simples e pregando as boas novas de salvação. O reino de Deus é chegado. E agora ele começa a trazer libertação aos oprimidos, ele começa a curar os enfermos, ele começa a ressuscitar mortos, e a sua fama, ela começa a se espalhar, e ela se espalha de tal maneira, que isso traz um incômodo, uma inquietação no coração de Nicodemos. E é isso que o versículo de número 2 do capítulo 3 vai dizer. Ele chega e diz: mestre, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Ele chega, irmã Suane, em Jesus, e ele diz: Senhor, somente quem tem Deus com ele, quem tem Deus com ele, pode fazer o que faz, o que o Senhor está fazendo. Eu não tenho dúvida. Ele consegue, ele expressa isso. E que horário Nicodemos foi falar com Jesus? Diz o texto bíblico que ele foi à noite. É interessante isso, se você estiver com a Bíblia aberta, o versículo 2 vai dizer: certa noite ele veio falar com Jesus. Por quê? Porque como ele era um homem conhecido, como ele era um religioso, ele não gostaria de chamar a atenção. Imagine se as pessoas que o conhecessem o vissem agora procurando a Jesus. Imagine se as pessoas agora que o conhecessem, irmão Márcio, começassem a ver Nicodemos querendo se aconselhar com Jesus. Então ele o procura à noite, e quando ele o procura, Jesus vira para ele e diz: Nicodemos, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos fica impactado com essa palavra, porque ele, já sendo velho, ele vai dizer: Senhor, como pode eu, sendo velho, voltar para o ventre da minha mãe? E aí Jesus vai dizer para ele: Nicodemos, não é sobre isso. Eu estou lhe dizendo, nascer da água e do Espírito é o novo nascimento, Nicodemos. Vos é necessário nascer de novo. E a partir dali, desta conversa, Jesus se revela a Nicodemos de uma maneira muito especial. E ele se revela como Senhor. Ele fala sobre o novo nascimento espiritual, promovido, operado pelo Espírito Santo. Então, quando a gente chega no verso 16, Jesus faz uma comparação. Ele usa aquela mesma expressão de quando Moisés levantava a serpente no deserto, para que as pessoas fossem curadas. Ele usa essa mesma expressão para mostrar que em um determinado momento, ele também seria levantado numa cruz, para que através dele nós tivéssemos a vida eterna.
E é interessante que depois que ele faz esse comparativo, então ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus resume, irmãos, nesse texto, Jesus resume nesse versículo a missão de Deus. Se a gente pudesse resumir e perguntar aonde começa, aonde a missão de Deus se inicia. Se eu pudesse resumir a Bíblia para você numa grande história dividida em 4 grandes capítulos, guarda isso que isso vai ser importante para a sua vida. A Bíblia ela é dividida em 4 grandes partes. A primeira é a criação de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E Deus o abençoou e colocou no jardim. E disse a ele: de todo o jardim você pode desfrutar, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa é a primeira grande cena. Qual é a segunda grande cena? Esse homem quer ser Deus. E ele peca. Ele come justamente do fruto que ele não poderia comer. Ele quer, de fato, ter um conhecimento que não era dado a ele. Na verdade, ele caiu na sagacidade da serpente. E a segunda grande cena é a queda do homem, é o pecado. É quando o homem é separado de Deus por causa do pecado. Esse homem, irmão Marquinho, ele tenta de todas as maneiras se achegar a Deus. Ele tenta através das boas obras, da religiosidade. Ele fez de tudo para chegar a Deus, mas nada disso era suficiente. Deus, vendo a nossa condição humana e pecaminosa, por isso Paulo vai escrever que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a terceira grande cena. Criação, queda, redenção. Cristo dá a sua vida na cruz pelos nossos pecados. Ele dá a sua vida para que nós tivéssemos o perdão completo e novamente pudéssemos estar na presença de Deus. Qual é a última cena? Ele vem, morre e ressuscita. E ele volta para o Pai. E ele diz aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar-vos lugar, eu voltarei, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Qual é a quarta, grande e última cena? Ele voltará para nos buscar, para estar para sempre com Ele. Essa é a história das Escrituras. Esta é a história da redenção. E esta história, João a narrou nas palavras de Jesus, resumindo desta forma: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único ou unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto, irmãos, ele nos ensina algumas verdades. E é sobre elas que eu gostaria que hoje você pudesse, no seu caderno costumeiro, anotar. Pelo menos 5 coisas preciosas. Primeiro, a origem da missão. Aonde a missão começa. Depois, o motivo da missão. O alcance da missão. O meio da missão e o objetivo da missão. Um versículo apenas. Não é à toa que ele é traduzido, impresso e mais mencionado de todos os tempos, por causa da sua profundidade. João 3,16 vai nos ensinar aonde a missão começa, o porquê ela existe, quem ela alcança, o meio pela qual ela se foi demonstrada a nós e a razão por que tudo isso aconteceu. É sobre isso que eu quero chamar você, porque a verdadeira razão da nossa existência, o nosso maior desafio como igreja, como discípulo, é entender isso. Porque se nós entendermos isso, muitas coisas vão mudar na nossa jornada. Vamos mais uma vez repetir juntos? Porque Deus, de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é a origem da missão? Aonde a missão começa? O texto é claro, porque Deus amou, é a primeira expressão. A missão começa em Deus. Mais do que nós, como igreja, termos uma missão, nós adoramos e servimos a um Deus em missão. Muito antes de existir igreja, muito antes de existir agência missionária, muito antes de existir qualquer coisa, nós já tínhamos um Deus em missão, trabalhando para resgatar o ser humano que se perdeu. Deus não deu uma missão para a igreja, Deus levantou uma igreja para a sua missão, e a missão começa em Deus. Interessante que Deus, Igor, ele não reage ao homem, pelo contrário, ele age por iniciativa própria desde o Éden, porque na viração do dia, ele vinha e visitava a sua criação, todos os dias à tardezinha, ele vinha e falava com o ser humano, ele falava com Adão, ele falava com Eva, e um dia ele veio, mas Adão e Eva estavam o quê? Escondidos, porque eles achavam que poderiam esconder de Deus aquilo que era fruto do pecado, e naquele dia o Senhor vem atrás deles, e isso nos mostra que antes de qualquer coisa, a missão de resgatar o homem que se perdeu, é uma missão de Deus, porque Deus sempre veio à nossa direção, não é o homem que busca a Deus, é Deus que busca o homem, é Deus que nos buscou, é Deus que é o Emanuel, é o Deus conosco, Ele é o Deus que se fez homem, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória aqui, como ser humano, que deixou o céu, e veio, morreu, deu a sua vida numa cruz, por quê? Por amor. Essa foi a razão. Por nós mesmos. Sabe quando nós queremos buscar a Deus? Nunca. Por nós mesmos. Sabe quando nós vamos querer ter uma vida santa, uma vida reta? Nunca. Nós não temos capacidade sequer de vencer os nossos próprios pecados sozinhos. Por isso que as Escrituras vai dizer que é o Senhor que nos convence de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Primeira lição que esse texto nos ensina, a origem da missão, porque Deus amou, e é um amor ativo, intencional, voluntário, sacrificial. É por isso que João, na sua primeira carta, vai dizer, nisso consiste o amor, não é que tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou primeiro. Antes de nós querermos amar a Deus, é Ele que nos amou primeiro. Toda missão, irmãos, ela começa num Deus cheio de amor, que vem em busca de um homem que se afastou dele por causa do pecado. Sabe quem é esse homem? Eu e você. E Deus veio em busca da nossa vida, numa atitude intencional. Não foi por um acaso que Deus te encontrou, não. Deus me encontrou e Deus te encontrou porque Ele é como aquele pastor que busca aquela ovelha que se perdeu. Ele é como aquela mulher que mexe na casa até encontrar aquela dracma que tinha se perdido. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus intencional. Ele é um Deus que nos ama e a missão começa nele. A missão começa em Deus. O nosso Deus é um Deus em missão e Ele nos amou de maneira tão preciosa e provou o seu amor para conosco quando nós ainda éramos pecadores. Essa é a primeira expressão, porque Deus amou. Isso é a origem. Agora, qual a dimensão disso? Qual o tamanho dessa missão de Deus? Deus amou o quê? O quê, irmãos? O mundo. Eu amo essa expressão aqui. Cosmos. É a expressão nos originais. Aqui a ideia não se refere à beleza da criação. Aqui está se referindo, sabe o quê? O mundo aponta para todas as pessoas, todas as raças, todas as culturas, em todas as línguas, todos os tempos e todas as nações. O amor de Deus é universal. Ele ama, a sua oferta é para todos. E isso não significa que todos serão salvos.
Nós não acreditamos no universalismo. O que é universalismo? Todos serão salvos. Não é isso. Mas Ele morreu por todos. Ele deu a sua vida por todos. Não foi apenas por alguns. Paulo vai escrever em 2 Coríntios capítulo 5, verso 15. Ele morreu por todos, para que os que vivem, vivam não mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Deus morreu por mim, Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você, Jesus morreu por você, irmã Sueli, por cada um de nós que estamos aqui. Ele não morreu apenas por 144 mil, Ele não morreu apenas por um grupo específico, não. As Escrituras diz que Ele morreu por todos, para que todos não vivam mais para si mesmo, mas viva para Ele. O amor de Deus é intencional, o amor de Deus tem como alvo o mundo inteiro. E aí você pode dizer: ah, meu pai não me ama, ah, minha mãe não me ama. O diabo está enchendo o seu coração de crise, o diabo está enchendo o seu coração de falta de afeto. Meu irmão, minha irmã, existe um Deus que lhe ama, e um Deus que deu a vida por mim e por você, para que eu e você pudéssemos sentir, ser amados, cuidados, zelados por Ele. Talvez a tua mãe não te amou, o teu pai não te amou. As Escrituras vai dizer: ainda que o teu pai ou a tua mãe te esqueça, eu não te esquecerei, porque teu nome está gravado, sabe aonde? Na palma da minha mão. Oh, aleluia! É na palma. O que está na palma? Oh, foi lá na palma. Aqui, ó, foi aqui que o Senhor, foi crucificado para nos lembrar que Ele nos ama, Ele te ama, Ele me ama. E aí você está nessa crise, acreditando na mentira do diabo: ninguém me ama. Que ninguém te ama, meu irmão? Você é amado por Deus, você é amado por pessoas. Talvez as suas feridas estão maiores do que tudo, mas Deus lhe ama, porque Ele amou a todos. E aí tem uma coisa maravilhosa, irmão Márcio, ele não tem filhos prediletos. Ah, tem gente até que diz assim: lá em casa tem um filho predileto. Todo filho tem essa crise. Principalmente os mais velhos acham que os mais novos são prediletos. E aí, corintiano? Você é o mais novo, né? Se deu bem, né? Aí o mais novo diz assim: não, mamãe e papai gostam dos mais velhos. Aí a gente fica naquela briga. Gente, amor de pai, amor de mãe é o mesmo. Pai ama do primeiro ao último. Lá em casa nós somos 8. Nós não temos dúvida do que do primeiro ao último nós somos amados do mesmo jeito. É assim o amor de Deus. E é muito mais do que isso. Porque um pai e uma mãe ainda falha, porque nós somos seres humanos. Mas o amor de Deus não. Deus amou o mundo. E quando Ele diz que Ele amou o mundo, Ele amou a mim, Ele amou você, Ele nos amou. Porque Deus amou o mundo. Onde começa a missão? Ela começa em Deus, porque Ele amou. Agora, Ele amou quanto? Qual a dimensão disso? Ele amou a todos. Agora, qual foi o custo? O custo, o texto vai dizer: Ele deu o seu Filho unigênito. Há uma coisa interessante nesse texto, Igor, quando a gente cava um pouco mais. O verbo deu aqui não é uma ideia apenas de envio, mas é uma entrega sacrificial. É muito mais do que mandar. Deus não apenas enviou o seu Filho ao mundo, Ele o entregou para morrer. Deus não apenas enviou o seu Filho ao mundo, mas Ele o entregou para morrer em nosso lugar. É por isso que Jesus, lá nas dores do Getsêmani, Ele vira e diz: Senhor, passa-te de mim esse cálice. Ele sabia a sua missão, ele tinha claro o que ele veio fazer, mas o que ele disse? Antes, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a
tua vontade. E qual era a vontade do Pai? A vontade do Pai, que o Filho fosse entregue em nosso lugar, para que os nossos pecados fossem perdoados, o nosso coração fosse sarado, porque o nosso maior problema, o meu maior problema, o seu maior problema, não é econômico, não é financeiro, não é saúde, não é nada disso. O nosso maior problema é a separação de Deus por causa do pecado, e só Jesus pode restaurar. É por isso que o Senhor vai dizer que Ele deu a vida, era necessário o preço de uma vida, foi mais do que uma missão, foi uma doação, uma entrega completa. É por isso que Pedro vai dizer, Ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por quê? E aí ele vai usar Isaías, pelas suas feridas nós fomos o quê? Sarados. Nas feridas dele, quando ele leva sobre si, quando eu deveria estar na cruz, quando eu deveria pagar a minha culpa, a Bíblia vai dizer que ele pegou, eu gosto muito dessa expressão e não canso de fazer isso aqui na igreja, ele vem, pega todo o meu escrito de dívida, toda a dívida que estava contra mim e faz o seguinte, ele pega ela e ele rasga. E ele literalmente, na cruz, ele rasgou toda a minha dívida, tudo aquilo que eu devia a ele, tudo aquilo que eu de fato fiz, tudo aquilo que eu desonrei a ele, na cruz, ele levou sobre si. Qual é a dimensão? Por todos. Qual é o custo? O próprio Filho. Agora, qual o meio para eu receber esse amor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê. Aqui talvez para você pareça tão simples, mas muitos de nós aqui não entendemos a missão. O meio pelo qual a salvação é recebida não é por nosso trabalho. Às vezes a gente gosta de usar uma expressão assim, eu já ouvi demais, né? Ao longo desses quase 25 anos como pastor, quantas vezes eu já ouvi assim, pastor, eu estou trabalhando pela minha salvação. Quantas vezes, lá em Minas Gerais então, quando a gente esteve lá, e eu que sou mineiro, venho muito desse contexto, de uma cosmovisão religiosa diferente, na ideia em que as minhas obras vão conquistar a minha salvação, aí eu digo assim, pastor, eu estou trabalhando pela minha salvação. Como eu estou trabalhando, pastor? E aí eu digo assim, como é que você está trabalhando? Eu pago as minhas contas em dias, eu honro a minha esposa, eu cuido dos meus filhos. Eu preciso lhe dizer uma coisa. Pagar as suas contas em dias, cuidar da sua esposa, cuidar dos seus filhos. E aí você diz, pastor, eu nunca roubei ninguém. Pastor, eu nunca matei ninguém. Posso lhe dizer uma coisa? Nada que façamos será possível para comprar a nossa salvação. Sabe por quê? Porque se nós formos julgados pelos nossos pecados, todos nós seremos condenados. Você quer ver só um exemplo? Vou fazer 3 perguntinhas a você. Você já mentiu alguma vez? Você já roubou alguma coisinha assim? Porque roubo não tem tamanho, né? Não é verdade? E desonrar o pai e a mãe? Falei só 3 dos 10 mandamentos. Se eu continuar aqui, você vai dizer assim, para, pastor. E aí eu pergunto, se eu e você fôssemos julgados à luz dos 10 mandamentos, nós seríamos absolvidos ou condenados? Absolvidos ou condenados? Condenados. É por isso que a salvação não é fruto das nossas obras. É necessário graça. Graça é o favor imerecido. Por isso a Bíblia vai dizer, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação é fruto da fé. Por mais que eu e você queiramos achar que nós vamos conseguir a nossa salvação trabalhando. Não.
O trabalho já foi feito por Ele. Ele já fez todo o trabalho. Ele tomou sobre si a cruz. Ele levou sobre si as nossas feridas. Pela graça sois salvos. É por isso que o chamado é claro. Jesus te convida a se entregar a Ele, a reconhecer a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Agora, esse crer aqui não é apenas um ato momentâneo. Esse crer aqui, é interessante que quando você aprofunda um pouco mais, entende aquilo que está sendo dito, a ideia aqui é um presente contínuo, é continuar sempre crendo. É sempre crer. Tem muita gente que diz que crê em Deus. Pastor Daniel, eu amo evangelismo de rua. E o meu mestre é o irmão Luiz Mendes. Eu saía com o irmão Luiz Mendes assim, quantas vezes virava a noite evangelizando, e a gente chegava em cada lugar, e a gente começava a falar assim, você crê em Deus? Creio. Irmãos, crê em Deus, até o diabo crê e estremece. Agora que a gente tem uma geraçãozinha, que diz assim, eu não creio em Deus, sou ateu, até a primeira unha inflamar. Até a primeira dor, até a primeira crise. Mas não é somente esse crer aqui. Não é somente da boca para fora. Certa vez eu ouvi uma história e para mim foi a melhor ilustração do que é crer. Um certo equilibrista foi para uma cidade de interior, e cidade de interior tudo é novidade, né? Irmão Cardoso, o irmão é do interior, não é? Cidade do irmão lá é igual a minha, né? A do irmão é maior. Minha tem 9 mil habitantes, uns 10. A do senhor é maior, né? Cidade de 10 mil habitantes, irmãos, qualquer coisa que chega é novidade. Principalmente mais antigamente. Agora, já tem internet, tem tudo isso. Mas a gente que vem lá dos anos atrás, e eu me lembro que na minha cidade tinha uma televisão na praça e telefone em poucas casas. Cidade do interior é assim. Não tinha telefone e o sistema de comunicação era incrível. Você chegava numa ponta da rua, na outra, todo mundo sabia que você tinha chegado. É incrível isso. Mas numa cidade pequena, diz que um equilibrista, irmão Marquinhos, amarrou um cabo de aço no centro da cidade. E ele chegou na ponta assim do lugar e disse assim, quem acredita que eu consiga atravessar daqui para lá? E o povão gosta dessas coisas, né? Eu. E ele disse assim, quem acredita que eu atravesso daqui para lá? E o povão dizia, eu. Aí ele pegou um carrinho de mão, colocou em cima e disse assim, quem tem coragem de sentar nesse carrinho de mão? Crer é sentar no carrinho de mão e deixar que Jesus te conduza para onde Ele quiser. O problema é que você quer crer em Jesus e continuar com o volante na sua mão. Isso não é crer em Jesus, isso é crer em você mesmo. Você quer crer em Jesus sentado no banco do motorista. Você não quer ir para o banco do carona. Lá atrás, então, nem pensar. Você diz, eu creio em Jesus, crê mesmo. Então entrega a direção da tua vida para Ele. Deixa Ele comandar a sua história. O texto diz, e eu vou caminhar para o fim, que a origem da missão é em Deus porque Ele nos amou, a dimensão é porque Ele amou o mundo inteiro, e o preço é porque Ele deu o seu Filho, e o meio, a fé. Agora tem uma coisa, por que Ele fez tudo isso? Qual é o propósito? Qual é? Como é que João 3,16 termina? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê tenha um carro zero. Não é assim que está lá? Para que todo aquele que nele crê tenha a saúde perfeita. Para que todo aquele que nele crê tenha um casamento extraordinário. Para todo aquele que nele crê tenha uma namorada. Todo aquele que nele crê tenha muito dinheiro no banco. É isso que está escrito aí. Ele pode te dar um carro novo. Ele pode te dar uma saúde. Ele pode curar você, porque Ele não mudou. Ele pode mudar a história. Ele pode restaurar a sua vida. Ele pode fazer o que Ele quer na hora que Ele quer, porque Ele é Deus. Mas a razão pela qual Ele veio aqui não é nenhuma dessas. Ele veio aqui para nos dar a vida eterna. E aí eu preciso lhe dizer uma coisa. Eu e você, um dia, vamos passar daqui.
O pecado nos trouxe a morte. Não só a morte física e a morte espiritual. Todos nós. Se tem uma coisa que nos iguala, irmãos, se tem uma coisa que nós temos certeza, se tem uma coisa que todos nós um dia vamos enfrentar, é o quê? A morte. E a pergunta que eu te faço: aonde você vai passar a sua eternidade? No dia em que isso chegar, quando a morte chegar, Deus permita que demore muito, mas isso pode chegar comigo e com você a qualquer momento. A pergunta que eu preciso te fazer é: aonde você vai passar a sua eternidade? Você tem um vazio no teu coração gigantesco. Ele é do tamanho de Deus. Ele é do tamanho dos anseios que você já tentou em vários lugares encontrar resposta, de um lado, do outro. Já foi a muitas portas tentando encontrar e preencher o vazio que você tem, e você não consegue. Sabe por quê? Porque o vazio que você tem não vai ser preenchido com estas coisas que você está tentando. O vazio que você tem vai ser preenchido com a pessoa de Jesus. Sabe por quê? Porque eu tinha esse vazio. Aos 13 anos de idade, a ausência no meu coração de Jesus trazia um vazio e um medo terrível. Até que um dia, numa manhã de domingo, eu ouvi uma mensagem no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo que aquele que crê e ouve a minha palavra tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Naquela manhã, quando o pastor fez o apelo, eu saí lá do fundo, lá onde estão os meninos, lá onde está o João, e eu vim andando até a frente. Quando eu cheguei à frente, meu pastor me perguntou: o que você veio fazer aqui? Eu disse: eu vim reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Parecia que eu estava deixando ali na frente fardos e fardos de medo, tristeza, solidão, angústia e vazio. E de fato eu estava, porque o Senhor Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. A sua alma está cansada. Você já tentou de tudo. Você já bateu em muitas portas. Você ainda só não teve coragem de tomar a decisão mais importante que você sabe que você precisa tomar. Sabe qual é ela? É entregar Jesus, a sua vida e o seu coração. Porque dia que você fizer isso, a sua vida nunca mais será a mesma. Isso é a missão de Deus. O que é a missão de Deus? Salvar a mim e a você, o homem perdido. O homem que se afastou dele por causa do pecado. A missão começa no coração de Deus. Por isso que João vai dizer que ele amou o mundo de tal maneira. E o próprio João vai dizer: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, porém aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu vou terminar te expressando e te explicando esses dois versículos bíblicos. A gente tem uma mania de dizer assim: todo mundo é filho de Deus. Eu preciso lhe dizer uma coisa: isso não é verdade. Todos nós somos criados por Deus. Aí sim isso é verdade. Todos nós somos criaturas de Deus. Nós somos criação de Deus. E aí você diz: pastor, aonde o senhor arrumou isso? Sempre me falaram que eu sou filho. Não, nós somos criados. Filhos são aqueles que têm e reconhecem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É por isso que no mesmo Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, ele vai dizer de maneira muito clara: mas a todo aquele que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nós nos tornamos filhos de Deus no momento em que nós reconhecemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Agora, quando nós nos tornamos filhos de Deus, acontece uma coisa extraordinária. Sabe o que é? Filho passa a ter uma herança. Filho tem direito sucessório. Filho tem direito à herança.
Criado não, mas filho tem. E sabe qual é a herança de quem é filho de Deus? A vida eterna em Cristo Jesus. Eu queria que você ficasse de pé. Esse é o resumo do Evangelho. Esse é o resumo da missão de Deus. Essa é a missão de Deus, meus irmãos. A missão de Deus se resume dessa forma: de um Deus que enviou o seu Filho para dar a sua vida por nós, para perdoar os nossos pecados e mudar a nossa história. Eu preciso lhe dizer uma coisa: Jesus veio aqui para muito mais do que te dar coisas boas nessa terra. E aí Paulo vai até dizer: se a minha crença, se a minha fé em Jesus é somente nessa vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. Olha que coisa, Paulo vai dizer que se a minha fé em Jesus se resume apenas aqui, eu sou o mais miserável de todos os homens. Se eu quero Jesus apenas para resolver as coisas desse tempo, que pena, porque Jesus tem poder muito mais do que resolver as coisas da agora. Ele tem o poder para definir o destino eterno da minha e da sua vida, se nós crermos nele de todo o coração. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. E hoje eu queria te dizer uma coisa: você pode conhecer esta verdade, você pode saber de tudo isso e continuar longe de Deus. Não existe meio termo, ou a gente serve a Deus ou a gente não serve a Deus. Não existe a metade, eu sirvo a Deus aqui e ali não. Olha, eu preciso lhe dizer uma coisa: ou a gente sobe no carrinho ou a gente não sobe, ou a gente entrega o volante da nossa vida para Ele ou a gente não entrega, ou a gente passa o dute da nossa história para Ele conduzir de uma vez por todas, ou a gente não passa. Não tem meio termo. E talvez até hoje você fica nessa do meio termo. Você vai, agora eu vou, vai, mas ainda não foi. Sabe por quê? Porque você ainda não teve a coragem de entregar o volante da sua vida para o Senhor. E hoje o Senhor está dizendo: esta noite Ele preparou para você entregar o volante da sua vida para Ele, porque essa é a missão dEle. Ele veio salvar o que se havia perdido, Ele veio resgatar o que estava longe dEle. E talvez você se sente assim, porque eu me senti assim, até o dia que eu o encontrei. Eu saí do banco do motorista e eu fui para o banco do carona. Aquele dia a minha vida nunca mais foi a mesma. Pastor, eu estou cansado de querer conduzir a minha vida. Eu só tenho ido de mal a pior. Hoje Jesus está dizendo: volta. Hoje é o dia de você entregar o volante da sua vida para o Senhor. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. E eu vou fazer uma oração. E se você tem desejo de fazer isso, se o teu coração agora está queimando, pegando fogo, e o Senhor está falando com você, esse é o momento que eu quero convidar você agora a entregar o seu coração para Jesus. Você vai encontrar uma paz que você nunca encontrou. Você vai encontrar aquilo que só Ele pode dar. Paz que Ele dá não é ausência de problemas. Paz que Ele dá é quando o mundo está caindo, mas o nosso coração permanece em paz, porque nós sabemos em quem nós temos crido. E Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Pastor, eu quero ter essa paz. Pastor, eu quero hoje reconciliar com Jesus. Hoje eu quero reconciliar com a igreja. Pastor, eu tenho andado distante. O meu coração anda, pastor, de alguma maneira longe. Se isso está no teu coração agora, eu te peço, em nome de Jesus, repita essa oração comigo. Aonde você está, em voz baixa, mas Jesus está te ouvindo. Fecha seus olhos com fé. Acredite que Jesus está te ouvindo. Ele está aqui entre nós nessa noite. O Espírito Santo está aqui e Ele está falando ao teu coração. Diga assim para Ele: Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço que sou pecador. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu te peço, Jesus, que o Senhor venha fazer morada no meu coração. Eu peço que o Senhor transforme a minha vida. Eu te peço, Jesus, agora que o Senhor mude a minha história. Eu peço, Jesus, agora, e eu reconheço que o sacrifício que o Senhor fez na cruz foi para o perdão dos meus pecados. E nesta noite eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Entra no meu coração, Jesus, perdoa os meus pecados e faz de mim a pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Eu oro em nome de Jesus, amém. De cabeça baixa e de olhos fechados.
Você fez esta oração e agora eu gostaria de orar por você. Eu não vou te convidar aqui à frente, mas eu gostaria que uma atitude sua fosse tomada, uma decisão. Você levantasse a sua mão aonde você está, só para eu lhe ver, e eu quero orar por você. Você que fez esta oração hoje, levanta a sua mão bem alto aonde você está. Deus abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém? Levanta a sua mão bem alto, Deus abençoe. Aonde você está, levante a sua mão corajosamente, dizendo: Deus, eu preciso, Deus, eu careço, eu não tenho paz, Senhor, eu tenho batido de um lado para o outro, eu não tenho encontrado. Levanta a tua mão de maneira bem alta e diz: Senhor, eu te entrego a minha vida, Senhor, eu preciso de ti, eu preciso de uma vida nova, eu preciso de transformação. Pai, em nome de Jesus, eu coloco cada uma destas vidas que aqui estão agora, que nesta noite estão levantando suas mãos, Pai, e de maneira tão clara ouviram a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus. Cada uma delas agora, Espírito Santo, eu peço o selo do Senhor, eu peço agora, Deus, a marca do Senhor, eu peço agora a visitação do Senhor, que o Senhor possa trazer paz, que o Senhor possa trazer uma nova vida, Pai, porque a Tua palavra nos diz que quando nós cremos no Senhor, a nossa vida é transformada. Toma a vida de cada uma destas aqui nas tuas mãos, de cada um desses meus irmãos que hoje colocam suas mãos levantadas dizendo: eu preciso de Jesus. Toma estas vidas nas tuas mãos, Pai. Obrigado pela tua palavra. A tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra, Deus, o Espírito do Senhor está nesse lugar ministrando a nossa vida. Tome cada vida que aqui está, e nós te agradecemos, Pai, por todos estes que levantaram suas mãos e hoje estão dizendo: nós recebemos o Senhor e o reconhecemos como Senhor da nossa vida. É a nossa oração pedindo a tua bênção sobre eles, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Eu quero te convidar a cantar a primeira estrofe desse hino, e se você não pegou os elementos da ceia,